podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quando precisamos de saber tudo sobre uma determinada doença, o que é que devemos fazer? O Dr. Google pode estar sempre disponível, mas já sabemos que é um conselheiro muito perigoso e muitas vezes mal informado. Certo é procurarmos o melhor especialista, colocá-lo diante de quem precisa esclarecer dúvidas, fazer muitas perguntas e deixar a conversa seguir o seu rumo para ficarmos todos a saber mais. Ora, é isso mesmo que vamos fazer nesta nova rúbrica do podcast do Hospital da Luz. O médico especialista responde. A doença inflamatória é uma doença crónica de causa desconhecida. Pensa-se que em indivíduos com predisposição genética expostos a determinados fatores externos ou ambientais existe uma reação exagerada do sistema imunitário intestinal à flora intestinal, provocando uma resposta inflamatória crónica que dá origem aos sintomas da doença. Classicamente é uma doença mais comum na população no norte da Europa e no norte da América, mas tem-se verificado um aumento da incidência no leste e sul da Europa e também da Ásia e na América do Sul. Em Portugal estima-se que cerca de 25 doentes por cada 100 mil habitantes e é uma doença que atinge ambos os sexos, com ligeiro predomínio nas mulheres. O pico diagnóstico situa-se entre os 15 e os 35 anos de idade, mas pode ser diagnosticado em qualquer idade. Joana Torres, gastroenterologista do Hospital da Luz, é a nossa especialista em doenças inflamatórias do intestino. Olá, Joana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este podcast. Olá a todos. A perspectiva do especialista fica mais rica, claro, se pudermos ouvir ao mesmo tempo a experiência de quem vive com a doença. E por isso temos outra convidada muito especial neste Um Médico Especialista Responde. Olá, Cláudia. Olá a todos. Professora universitária, atleta federada de triatlo feminino e sempre ativa em campanhas de sensibilização para a doença inflamatória do intestino. Cláudia Pernencar está connosco precisamente para nos ajudar a perceber como é que a doença inflamatória do intestino mexeu com a sua vida. Cláudia, eu vou começar por si, naturalmente. Quais foram os primeiros sinais da sua doença? Pode-nos contar um pouco da sua história? Como é que se descobriu tudo? Portanto, os primeiros sinais da doença foram sinais que, para mim e para toda a família, eram completamente novos. Nós não sabíamos muito bem como lidar na toda a situação, porque eu praticava desporto de competição também e comecei por ter as articulações inchadas. As articulações inchadas, muitas dores e portanto, mal-estar geral, não é? E até eu lembro-me da minha mãe comentar comigo: Cláudia, tu és uma rapariga tão nova, como é que já estás com esses sintomas? O que é que se está a passar? Uma coisa tipo de velhice, não? De velhice, coisas estranhas. Eu lembro-me de ir, por exemplo, às compras no Natal, 1 hora dentro de um centro comercial, ficava exausta, tinha que me sentar. E eu pensei assim: eu tenho 20 e poucos anos, já estou a sentir-me assim. E, portanto, foi exatamente isso que se passou durante um período, digamos assim, cinzento, que durou aproximadamente 8 anos, em que ninguém não sabia. Muito tempo. Sim, muito tempo, desde os 20 ali até aos 27, onde eu ia a vários médicos, vários especialistas, mas nunca me ocorreu ir a um gastroenterologista. Nunca ocorreu. Pois o clique foi o quê? Nunca ocorreu. Houve vários cliques. O primeiro foi o facto do ponto de vista desportivo, eu sentir mesmo muitas limitações. Portanto, como eu era atleta federada, eu consultava determinados médicos que me diziam: há qualquer coisa. O que é que não sabia? A minha médica de família, a doutora Maria João, também dizia: Cláudia, este PCR está tão alto, há aqui qualquer coisa, não sabemos o que é. E, portanto, eu tinha determinados tipos de insights, não é? Que nos permitiam, quer a mim, quer aos meus pais, perceber que havia qualquer coisa que não estava bem. Várias vezes que eu fui às urgências do hospital muito mal, que me diziam, davam variedíssimos cenários, né? E eu pensei assim: mas o cenário que eu mais me lembro, e tenho uma memória até engraçada, é um colega, né, da doutora Joana, da outra área, me dizer assim: se calhar pode estar aí com um bocadinho de stress, a pressão, se calhar podemos ver que pode ser um sintoma de depressão. E eu pensava assim: mas eu sou uma pessoa extremamente alegre, não, sou uma pessoa viva. Pois há falta de outra. Não é? Eu pensava assim: bem, portanto, este foi um caminho longo, que culminou com a minha saída da faculdade,
que portanto, que a saída terminei o curso, a entrada, os estudos, não é? A entrada no mundo profissional. Na altura eu trabalhava em publicidade, altamente agressivo, portanto, noitadas, dores de barriga, diarreias. Eu disse, mas o que é isto? 20 e poucos anos, eu sou atleta federada. Era assim uma coisa muito estranha. E, portanto, esses foram, digamos assim, os primeiros sintomas nesta zona cinzenta que eu tive. Diarreias. E 8 anos é muito tempo. E dores articulares. Joana, costuma ser assim? Os doentes passam por 8 anos de dores e de dúvidas? Realmente o atraso no diagnóstico da doença inflamatória está muito bem descrito, especialmente na doença de Crohn, porque por vezes os sintomas de diarreia, dor abdominal, que são os mais comuns, a fadiga em pessoas jovens, muito ativas, existe alguma tendência, ou pode existir alguma tendência para serem desvalorizados, atribuídos ao stress, ao exercício, como estava a dizer a Cláudia, e portanto, não havendo a consciência que é uma doença que é diagnosticada nesta idade e não estando atento aos sintomas e aos sinais de alerta, pode efetivamente, e está descrito em todos os países que existe este atraso no diagnóstico, que inclusivamente pode estar associado depois também a uma doença mais agressiva, porque no fundo o tratamento é iniciado mais tarde, o tratamento acaba por ser atrasado e podem haver mais complicações. Joana, o que é que causa exatamente esta doença? O que é que está na origem disto? E a pergunta, 1 milhão de euros, não é? Que é como saber quando procurar o especialista certo? Pois, portanto, nós não sabemos o que é que provoca a doença. Pensa-se que, como disse na introdução, que realmente tem pessoas que têm alguma predisposição genética à exposição a determinados fatores ambientais, e temos algumas pistas, o tabaco na doença de Crohn, a exposição a antibióticos na infância e na adolescência, mas pronto, são coisas muito gerais que depois às vezes no indivíduo não se aplicam, que podem conduzir realmente a uma resposta inflamatória anormal no nosso tubo digestivo e que culminam nos sintomas e no diagnóstico da doença inflamatória. Não havendo uma causa, a verdade é que não existe também depois uma cura para a doença, não é? E, portanto, por causa disso, depois utilizamos os nossos tratamentos naquilo que fazem, no fundo, é tentar acalmar esta resposta inflamatória. Mas este clique para saber, tenho que ir a um gastroenterologista. Os sintomas mais comuns na doença inflamatória dependem se é uma doença de Crohn ou uma colite ulcerosa e dependem muito também onde está localizada a doença no nosso intestino, mas os sintomas mais comuns são a dor abdominal que se estende no tempo, a diarreia crónica definida como uma diarreia que dura mais de 4 semanas, fadiga, sintomas extraintestinais, como a Cláudia descreveu, dores nas articulações, manchas na pele, olho vermelho, aftas orais. Portanto, esses sintomas, num doente jovem e num doente em qualquer idade, devem-nos alertar para essa possibilidade de haver uma doença inflamatória intestinal. Na colite ulcerosa, como eu disse, o atraso diagnóstico às vezes é um bocadinho mais pequenino, porque como a colite ulcerosa atinge o intestino grosso e provoca inflamação a nível, portanto, a inflamação estende do reto para cima, apanhando o intestino grosso, normalmente há diarreia com sangue e pode haver urgência defecatória, as pessoas têm que ir a correr à casa de banho, muco nas fezes, e isso às vezes alerta mais os médicos a presença de sangue do que às vezes uma diarreia sem sangue, pronto, num indivíduo jovem. Cláudia, o seu diagnóstico aos 29 anos foi como? Foi um alívio? Foi, enfim, um susto? Em primeiro lugar, o diagnóstico, como a doutora Joana referiu, foi um diagnóstico tardio. E, portanto, na altura eu lembro-me que quando eu fui num hospital, numa urgência, e houve um grupo de médicos à meia da noite que me disse, não, vai ficar aqui, eu lembro-me que foi um aparato total, vai ficar aqui porque tem qualquer coisa e vamos diagnosticar. Foi um aparato total, foi giríssimo, eu achava piada, porque desde o cirurgião a palpar e do tipo, não, a Cláudia já foi operada a apendicite, não é apendicite, portanto, por despiste de probabilidades. Eliminar a hipótese. E eu achei aquilo eu tenho fascínio pela medicina e, portanto, eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Um exercício fantástico. Eu pensei, não, está aqui um grupo de pessoas a tentar realmente a perceber o que é que eu tenho. Mas, claro, não eram especialistas, estavam numa urgência, era normal que tivessem as suas dúvidas. E, portanto, eu limitei-me simplesmente a fazer aquilo que eles me pediam.
E foi muito, muito interessante, porque me internaram, até à espera que viesse um especialista, e eu lembro-me de acordar para fazer a colonoscopia. E há aqui um detalhe que eu acho que é muito importante nos dias que correm, é que foi um diagnóstico quase há 20 anos, e portanto há 20 anos, eu acho que sim, foi há 20 anos. Pois. 20 anos faz toda a diferença do ponto de vista da informação do paciente, não é? E do acesso aos conteúdos e aos materiais, que hoje em dia nós temos acesso a materiais, associações, temos muita informação que há 20 anos atrás, aproximadamente, não existia. Hoje estamos aqui a falar sobre isto. Exatamente. E, portanto, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu lembro-me de acordar da colonoscopia e o médico me bater assim na perna e me dizer assim: minha amiga, daqui a 3 anos, 4 anos vamos para a cirurgia. Eu fiquei assim, peraí, calma aí. Doença de Crohn, já num estado muito avançado, e provavelmente tenho a cirurgia daqui a 3 a 4 anos. Foi assim um corredor. Meu Deus. E eu fiquei assim, ok. Em minutos. E eu só lhe pedi, o que é que eu preciso de fazer? Só lhe pedi quais são as regras do jogo. Basicamente foi isso que eu lhe pedi. Quais são as regras do jogo? Porque isto na prática é um jogo, não é? Eu encaro isto um bocadinho como um jogo, então só tenho que me dizer quais são as regras do jogo, até porque eu quero fazer a minha vida normal. Eu tenho 29 anos e, portanto, foi o que eu lhe pedi. Ele disse, está bem, ok, agora vá descansar. Mas foi assim tudo num ápice e fiquei assim um bocado... Eu acho que a minha mãe ficou extremamente... Os meus pais, a minha mãe e o meu pai ficaram assim um bocado preocupados porque não sabiam o que era a doença de Crohn. Claro. É uma coisa completamente nova. Inclusive, a minha avó na altura tinha lúpus, também não sabia muito bem que era lúpus, portanto, outra doença autoimune. Exato. Não se sabia. E, portanto, andávamos todos assim um bocadinho naquela zona cinzenta. Pedimos aconselhamento clínico logo no hospital para nos ajudarem a perceber quais eram os meus especialistas, a perceber os especialistas em várias áreas, na área do desporto, na área da nutrição. Inclusive também lembro-me de tentar, eu fazia um desporto, competição, não é? Para perceber se aquilo era isso, ou seja, se fazia sentido ou não é? Ou seja, continuar, não é? Dar cabo daquilo que ainda tinha pela frente. E a nível de trabalho também tentei perceber se o stress, portanto, foi um choque. Mas ao fim e ao cabo eu acho que quer eu, quer os meus pais, quer o próprio namorado da minha altura, também reagimos todos muito bem e acima de tudo tentamos perceber como é que nos iríamos orientar para o resto da vida. Bom, mas isso deve ter sido um processo, não é? Deve claro. ter sido todo um processo de aprendizagem. Todo um processo de aprendizagem. Mas é engraçado porque a Cláudia, a contar a história dela, acaba por realmente, aquilo que nós em termos médicos vamos falando, abordar muito bem como é que a doença tem impacto nas várias esferas da vida das pessoas. Porque lá está, são pessoas jovens que estão a começar um trabalho, têm um namorado, se calhar estão a planear um casamento e iniciar uma família, não é? Faz desporto e, portanto, é isso que é muito importante, não é? Perceber que é uma doença crónica, como a Cláudia disse, encarar de frente esse diagnóstico, que foi o que a Cláudia fez, porque realmente requer tratamento e monitorização ativa, e tentar minimizar, é o nosso objetivo hoje em dia, minimizar ao máximo, aqui a contradição, mas o impacto nas várias esferas da vida das pessoas, de forma que os doentes possam ter uma vida normal. Pois eu ia lhe perguntar precisamente agora como é que se faz está feito o diagnóstico, como é que é o acompanhamento destes doentes e o que é que eles devem fazer e o que é que o gastroenterologista, de que modo é que os aconselha nestas perspectivas todas da doença e da vida das pessoas, não é? Pronto, é importante, quando nós estamos a falar de doença inflamatória, estamos a falar de duas doenças, a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Portanto, que seja com doença de Crohn ou colite ulcerosa, nós temos que tentar perceber a gravidade da doença, onde é que ela está localizada. Portanto, fazer aquilo que nós fazemos hoje em dia é tentar estratificar o doente em termos quais são os fatores de risco que este doente tem, com base na clínica, com base nos dados endoscópicos, com base nos dados radiológicos, analíticos, etc. Quais são os fatores de risco que este doente tem para desenvolver complicações? É um doente que vai rapidamente evoluir para a cirurgia, é um doente que já tem o diagnóstico de uma estenose, já tem abscessos, fístulas, e, portanto, com base nesta estratificação de risco, que é clínica e, apesar de tudo, é um bocado imperfeita, decidimos então qual é que é o nosso tratamento e monitorizamos o doente, quer para ter a certeza que a doença não progride, que temos a inflamação bem controlada, quer também para monitorizar portanto, a resposta à terapêutica e as complicações da terapêutica. Portanto, hoje em dia, na doença inflamatória, de antes, se calhar quando a Cláudia foi diagnosticada, o objetivo era manter o doente sem sintomas.
Hoje em dia nós somos muito mais exigentes no tratamento da doença inflamatória. Nós queremos que o doente não tenha sintomas, que a sua qualidade de vida seja o mais normal dentro do possível, mas queremos garantir que a inflamação está controlada. E fazemos isso através de exames endoscópicos, biomarcadores, etc., portanto, que estão recomendados em diferentes fases da doença, de acordo também com a atividade da doença. E porque achamos que realmente, se tivermos a doença adormecida, por assim dizer, não é? Se o nosso corpo se esquecer um bocadinho, o nosso sistema imunitário se esquecer um bocadinho do nosso intestino, por assim dizer, que a maneira é o caminho para prevenir cirurgias, hospitalizações, portanto, Bom, que a Cláudia já nos disse que era atleta, hoje nós sabemos que continua a ser, portanto eu imagino que uma das suas preocupações foi continuar a fazer o seu desporto e manter a sua atividade física intensa, que eu imagino que já na altura era e que agora ainda continua. E, portanto, o que é que teve que fazer para cumprir esses objetivos? Eu acima de tudo, em primeiro lugar, eu sempre auscultei os médicos, sempre. Portanto, aquilo é fundamental. Aquilo que era, eu não delineei qualquer expectativa, porque aliás, eu tinha sempre sonhos, não é? Como toda a gente. Tinha sempre sonhos, mas percebi que aos 29 anos ia enfrentar uma doença, não é? Para o resto da vida. E, portanto, aquilo que eu decidi fazer foi um dia de cada vez. Não vale a pena meter expectativas a longo prazo, porque é um dia de cada vez, vamos resolvendo os problemas um a um. Porque foi a forma que eu encontrei para também ultrapassar aqui algumas questões, porque estava numa área extremamente profissional agressiva, na altura já estava a dar aulas, fazia desporto de competição, dormia poucas horas, e portanto eu tive de tentar perceber aqui como é que iria gerir as coisas. Como é que isso tudo se equilibrava? Como é que isso tudo se equilibrava. E achei que era fundamental, em primeiro lugar, tentar encontrar o ponto de equilíbrio. Porque depois o ponto de equilíbrio não é só isto, não é só o trabalho, não é só a vida social, não é nada, é a alimentação, são os vários pontos que nós temos de ter em conta. E portanto fui fazendo esse processo todo um bocadinho passo a passo, não é? E há uma coisa que é fundamental, que é, eu nunca escondi nada de ninguém. E, portanto, eu nunca escondi nada de ninguém. Nunca escondi, portanto, também nunca fiz disso Sim, algo... não dava com um carimbo na testa. Claro, a dizer. não é? Principalmente do ponto de vista profissional. Foi partido, portanto, o facto de ter a doença de Crohn de outra forma. Mas, por exemplo, no local em que eu trabalhei, aliás, não referi isso, que tinha a doença de Crohn e que isto estava doente, ia para casa, tratava. Pronto. Todas as pessoas estão doentes por vezes, não é? Claro. Vão para casa, não andava ali com essa postura de fazer muito... Isso foi importante para o seu equilíbrio mental, a saúde mental. Foi importante para a saúde mental. E ao fim e ao cabo, porque eu acho que há aqui uma questão, isto é o geral das doenças crónicas, não é? Há uma questão de vitimização também um bocado, porque a gente se sente um bocado à parte, parece que estamos um bocadinho à parte. Não estamos à parte, nós fazemos parte da sociedade, não é? Temos que tentar perceber como é que vamos lidar com a situação. Agora, há aqui um ponto, um aspecto muito, muito importante, claro que é fundamental, que é o apoio da família. E, portanto, a família esteve sempre ao meu lado. E só isso, e hoje em dia continua, não é? Portanto, é assim, é preciso mudar os hábitos alimentares quando a Cláudia vem almoçar cá a casa. Nós todos almoçamos o que a Cláudia almoça. Ponto. E, portanto, essa é uma postura da família inteira, não é só dos pais. Fundamental. Isso é fundamental, não é? É preciso buscar medicação, é preciso fazer o tratamento, é preciso fazer. Não, e nós tínhamos sempre plano A, plano B, plano C, sempre formas de se resolver as coisas. Portanto, nós somos muito otimistas, toda a família é muito otimista nesse sentido, e tentar não levar todos estes condicionantes, né, para o drama. É tentar resolvê-los. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, Joana. A Cláudia já falou aqui da alimentação, já falou aqui de manter o equilíbrio da atividade, nomeadamente da atividade física, já falou aqui de medicamentos, já falou aqui de ficar doente em casa. Esta é a vida de um... Como é que, isto para chegar a um tema, mais uma vez, à questão do tratamento e do acompanhamento destes doentes, já falou aqui de uma cirurgia. Como é que é feito então o acompanhamento destes doentes e que várias áreas é que é preciso abordar
quando se dá um diagnóstico e se diz ao doente agora tem que viver com isto e tem que fazer isto assim. Eu acho que há vários pontos que foram sendo referidos também pela Cláudia, portanto é importante os doentes perceberem que é uma doença crónica e o aspecto da resiliência, não é? Tentar, portanto, lidar com isso de frente, como eu costumo dizer, e ir resolvendo os problemas. É muito importante a aceitação dos doentes porque a maioria dos doentes tem que fazer medicação de forma crónica e existem vários tratamentos, desde tratamentos orais a tratamentos com fármacos biológicos que podem ser por via endovenosa ou autoinjetados pelos doentes, e a cirurgia faz parte também das opções terapêuticas, não é assim, não é tipo quando nada resulta os doentes são operados, nunca devemos transmitir, mas faz parte também das opções terapêuticas. E na doença de Crohn cerca de 50% dos doentes ao fim de 20 anos da doença são operados e muitas vezes são também reoperados. Portanto, mas depois, como foi sendo abordado, é realmente uma doença multidisciplinar, em que realmente o gastroenterologista se calhar é o maestro principal, penso eu, mas que é fundamental a coordenação e a colaboração com outras especialidades, com a cirurgia, muitas vezes com a psicologia clínica. A Cláudia teve uma postura muito positiva na abordagem da sua doença, mas é muito difícil para um adolescente muitas vezes ser diagnosticado com a doença, e não só, pronto, mas porque a doença realmente às vezes impõe limitações no dia-a-dia, esta história das pessoas terem que ir a correr para a casa de banho, às vezes acontecem episódios de incontinência, e isto são coisas difíceis de lidar. As cirurgias, as próprias cicatrizes das cirurgias são coisas que os adolescentes muitas vezes têm dificuldade em lidar, portanto às vezes é preciso envolvermos um psicólogo também para garantir que há compliance com o seguimento, com o plano médico e com a medicação. Temos muitas vezes também necessidade de envolver a nutrição. A dieta não é uma terapêutica na doença inflamatória, em situações muito específicas, mas efetivamente muitos doentes acabam por fazer alterações na sua dieta. Portanto, de uma maneira, há doentes com estenoses têm que fazer alterações muito específicas, mas muitos doentes acabam por fazer alterações na sua dieta porque sentem-se melhor com isto e com aquilo, e realmente há muita investigação em dieta, mas é uma área que os doentes sentem muita necessidade também de acompanhamento e de aconselhamento. E depois, claro, temos que envolver outras especialidades frequentemente, porque os doentes têm manifestações extraintestinais, têm manifestações cutâneas, têm manifestações articulares, e portanto muitas vezes temos que ter e frequentemente, e portanto nos centros que seguem a doença inflamatória existe inclusivamente uma reunião multidisciplinar precisamente para discutirmos os casos em que temos dúvidas ou no diagnóstico, ou no tratamento, ou quando avançar para a cirurgia, ou quando começar este tratamento, ou quando parar aquele tratamento. Portanto, é uma doença em que deve haver uma colaboração entre várias especialidades, porque é uma doença que atinge não só o intestino, mas o indivíduo num todo. Cláudia, a sua postura e a postura da família, neste caso, foi ótima, mas há obviamente, e começou até por falar disso, há aqui um tema, há 20 anos não se sabia-se muito menos do que se sabe hoje, enfim, em relação a quase tudo, e o tema da comunicação é especialmente, e da comunicação e da informação sobre esta doença em especial, é um tema que a move até profissionalmente, e a importância dessa comunicação e da boa informação que é passada. A Cláudia como professora universitária, tem trabalhado e tem investigado esta área, como ativista na sensibilização para esta doença, também tem chamado a atenção para isso. Explique-nos porque é que é importante que os doentes tenham boa informação, enfim, os doentes ou os potenciais doentes ou as famílias de jovens que convivem e que de repente têm um diagnóstico destes. Onde procurar a informação, efetivamente, e porque é que é importante que essa informação seja, de facto, a informação certa? Bem, acima de tudo, a doutora Joana referiu aqui uma coisa que é extremamente importante, que é as equipas multidisciplinares. E, portanto, a informação não vem só de uma área. E aquilo que é o grande desafio nos dias que correm é que lidamos com, portanto, as redes sociais, não é? E, portanto, as redes sociais dão-nos aquilo que se chama informação imediata. Mas essa informação imediata, muitas das vezes, não tem qualquer tipo de validação, não é? Não tem rigor, e, portanto, não especificando. E o que acontece é que também temos uma taxa muito elevada de iliteracia digital, iliteracia em saúde, e portanto isto acaba por ser um cocktail, não é? E eu acho que o desespero
que é eu não encontro outra palavra, o desespero de uma pessoa estar mal, vai à primeira informação que lhe apanha pela frente, né? Seja em que meio for. E como as redes sociais estão aí, portanto as pessoas vão recolher É o que é mais mais fácil, obviamente, é o desespero. Mas eu acho que há aqui um papel muito importante, principalmente quem tem acesso a essa situação, nomeadamente eu como paciente, eu como professora universitária, como investigadora, acho que tem que ter um papel crucial para tentar também passar uma mensagem em que há determinados canais em que as informações são fidedignas, não Só é? por isso já lhe agradeço ter estado São aqui, estar aqui fidedignas. connosco. E, portanto, esse é um cavalo de batalha que eu tenho, quer quando eu sou convidada até para conferências, para estar em conjunto com outros pacientes, e percebo muito esse desespero. Eu acho que há aqui uma coisa muito interessante também, que é as redes sociais trazem aquilo que é o conforto. E os médicos muitas das vezes são realistas. As redes sociais não trazem realismo nenhum. E nós temos que lidar com o realismo na doença, não é? Temos que ser, digamos assim, a doença, nós temos que encarar a doença como algo tangível. E aquilo que é as redes sociais é intangível. Porquê? Porque eu tenho, por exemplo, num canal, vamos supor, num grupo do Facebook, vou passar aqui, peço desculpa, tenho um paciente a dizer que foi um determinado médico, portanto, escrutínio clínico nas redes sociais. Isso é das coisas que mais me incomodam. É verdade. Quer dizer, agora, vamos dizer que isso não faz sentido. Há aqui vários fatores, não é? E, portanto, isso é o imediato. E isso é o conforto. É aquilo que eu chamo de comunicação de conforto. Sim. Não é? E eu acho que é uma coisa importante que as pessoas não conseguem, seja no Google, seja seguramente nas redes sociais, não, que é os doentes não têm capacidade de avaliar o risco-benefício das terapêuticas, e então quando vão para o Google ler efeitos secundários das terapêuticas que nós instituímos é muito difícil contextualizar, não é? Depois o medo é o que... E portanto a discussão do risco-benefício das nossas decisões terapêuticas deve ser feita realmente acho eu, com um médico, não é? Que consegue contextualizar com base no risco de progressão da doença, etc. E portanto isso é uma coisa que realmente que eu noto muito nos doentes, que é necessário informar corretamente. E há outro pormenor que eu acho que também é muito, muito interessante, que é, dá-se pouco valor à ciência. Felizmente o Covid trouxe-nos chamou a atenção da valorização da ciência. Isso é um ponto fundamental, porque a medicina, não é? É uma ciência quer dizer, isto não é uma fórmula mágica, não é uma matemática que resolve o problema. E, portanto, há um conjunto de procedimentos, não é? Os médicos têm que ter um conjunto de procedimentos clínicos que estudam nas academias e depois têm que pôr em prática, e essa prática tem que fazer vários estudos no campo com pacientes para perceber como é que é essa validação. Agora, eu percebo que uma pessoa que tem a doença inflamatória do intestino não tenha este conhecimento de base, não consiga sequer filtrar o que é comunicação fidedigna, o que é que não é comunicação. O que é de conforto. O que é de conforto. Exato. Não é? Porque muitas das vezes eu lembro-me de médicos me dizerem, dos médicos, alguns médicos me dizerem assim, do ponto de vista profissional: temos pena, Cláudia, mas agora não dá para viajar, porque eu tive viagens do ponto de vista profissional, não dá. E eu... Ok, respira fundo, volta para trás, reequaciona e tal. Portanto, muitas das vezes nós recebemos notícias que são notícias... São desconfortáveis. São desconfortáveis. A internet não nos dá notícias desconfortáveis. É verdade, Joana. Vamos ser realistas então e vamos dizer a quem nos está a ouvir o que é que nós temos aqui, se de facto essa ideia de serviço integrado, de equipa multidisciplinar, se é aquilo que temos para dar e para oferecer aos nossos doentes. Sim, portanto aqui no Hospital da Luz temos a consulta de doença inflamatória do intestino, que estamos a tentar realmente promover e melhorar. Temos uma série de profissionais que estão dedicados à doença inflamatória do intestino, não só gastroenterologistas, como também cirurgiões e todos aqueles que nós falamos. E portanto queremos precisamente trabalhar nesta relação com o doente, na comunicação com o doente, possibilitar este esclarecimento de dúvidas em relação à doença, em relação à terapêutica, e possibilitar também o seguimento adequado desta patologia com a realização dos biomarcadores, das endoscopias, portanto, nos timings que estão adequados. Através da consulta da doença inflamatória do intestino, sim. É possível ter acesso a essa multiplicidade de respostas? Sim, claro que sim. Eu queria
enfim, ficava aqui muito mais tempo a falar convosco sobre isto, mas queria-vos pedir às duas, provavelmente, uma mensagem para quem nos está a ouvir, que pode vir a enfrentar isto. Começo por si, Cláudia. O que é que costuma dizer quando participa nesses fóruns como doente? O que é que costuma partilhar e que mensagem é que pode deixar-nos aqui para partilhar também com quem nos está a ouvir? Acima de tudo, sejam rigorosos e exigentes com eles próprios. Eu sei que a doença já é exigente por si só, mas que não desistam. Aliás, eu só queria deixar aqui uma nota: o desporto tem esse aspecto muito fundamental, principalmente o terapêutico. E, portanto, a resiliência construiu-se a partir exatamente do facto de estar sempre em competição, a trabalhar esses aspectos, e é fundamental. Obviamente que isto tem que ser adaptado a cada circunstância, a cada caso, mas a mensagem principal que eu deixo aqui é que vivam um dia de cada vez, tentem resolver os seus problemas e, acima de tudo, não tenham vergonha. Peçam ajuda, que é fundamental, não ter vergonha, pedir ajuda, e há sempre um plano. Seja, até o alfabeto é tão grande, há sempre um plano para conseguirmos resolver. Há sempre um plano. E, portanto, a mensagem é de esperança. Muito bem. Joana? Pronto, eu gostava de deixar uma mensagem mais clínica, portanto, para as pessoas que nos ouvem estarem atentas aos sintomas, para não chegarem atrasados ao diagnóstico, por assim dizer. É uma doença que atinge doentes jovens numa fase muito ativa, em que eles nem param para pensar o que é que se está a passar, né? Para não desvalorizarem os sintomas, para aceitarem o diagnóstico desta doença crónica, para entenderem as implicações que tem, mas também gostava de deixar uma mensagem de esperança, porque realmente houve uma grande evolução nas terapêuticas da doença inflamatória e continua a haver a imensa investigação na doença inflamatória e o prognóstico, o curso clínico dos doentes é cada vez melhor, temos cada vez mais opções terapêuticas e com as estratégias novas também que temos de monitorização dos doentes. O nosso objetivo é efetivamente devolver a qualidade de vida e que as pessoas tenham uma qualidade de vida e que tenham uma vida normal ou mais perto do normal que se pode ter com uma doença crónica, e portanto era também uma mensagem de esperança ali, alinhada com a Cláudia, que eu gostava de deixar. Bom, quando há sintomas persistentes, quando há dúvidas, quando não sabemos o que fazer, a resposta está com quem sabe. Procurar o especialista certo faz toda a diferença. Neste podcast do Hospital da Luz abrimos a porta para lá chegar. Obrigada a ambas pela ajuda que nos deram a perceber melhor o que é a doença inflamatória do intestino, e obrigada a ambas pela mensagem de esperança também que deixaram aqui. Quanto a si que nos acompanhou nesta conversa, prometemos voltar em breve com outros especialistas a falar de outras doenças. Subscreva ao Médico Especialista Responde e ouça-nos na sua plataforma streaming de áudio preferida. Estamos em todas. Até breve.